Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Estamos dando início a mais um encontro às segundas-feiras, Centro Espírita Missionário da Luz. E hoje nós vamos ter uma sequência do capítulo 1 do Evangelho, mais um tópico que Kardec organizou. O primeiro tópico, todos se lembram, né? Foi ali no finalzinho do ano, quando foi apresentado aqui a primeira revelação com Moisés. Em seguida, já no ano 2023, com a doutrina espírita, com Jesus, e em seguida a doutrina espírita, aí as 3 revelações, e a sequência hoje com a aliança da ciência e da religião. Desnecessário falarmos aqui alguma coisa, ficaria naturalmente por conta do palestrante da noite, que é o Dr. Cláudio, mas o encadeamento perfeito proposto por Kardec, não somente no capítulo 1, mas em todos os capítulos. Muito bem. Antes da prece inicial, vamos dar aqui rapidamente alguns avisos de atividades aqui da casa. Às quintas-feiras, nós temos o estudo de uma das obras da codificação, que é a obra Céu e Inferno. O Céu e o Inferno. Já estamos aí a metade da obra, um estudo muito dinâmico, muito envolvente. Todos estão convidados. Quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Todos estão convidados. Não é curso não, viu, gente? Não precisa fazer inscrição. É só vir aqui e aqui num semicírculo, nós, um grupo aqui, se propõe a conversar sobre esta obra grandiosa, O Céu e o Inferno. Quintas-feiras. Aos sábados, temos aqui nesta casa, às 9 horas, das 9 às 10h30, evangelização infantil, juvenil, e há também um espaço para os adultos, para trabalharmos o Evangelho, de acordo com as respectivas faixas etárias. Aliás, iniciando essa atividade do ano 2023, nós tivemos sábado último, agora, sábado passado, e a Andréia fez um encontro com o juvenil e o infantil, certo? E os adultos, nós fizemos um encontro com os adultos, e onde o grupo trabalhou o Sermão da Montanha. Algumas considerações sobre o Sermão da Montanha. Uma das coisas mais bonitas, grandiosas que eu já pude participar. Estão todos convidados. E nós vamos dar sequência a essas considerações sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Muito bem. O estudo online, né? Terça-feira, amanhã, a partir das 19h30, quem ainda não está inscrito, procurem a Tânia, procurem a Andréia para ver a inscrição, para adentrarem também nesta sala, né? O ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Todos estão convidados, certo? Faltou alguma coisa? Não? Então vamos orar. Quem desejar fechar os olhos, feche. Quem desejar mantê-los abertos, mantenha-os. O importante é nos ligarmos com o plano espiritual, que está ligado a esta casa, ensejando a nós todos, que nos propomos a sair de nossas casas, estarmos aqui,
e juntos a oportunidade, a benção de uma abordagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. A grandeza da dinâmica do passe, da água fluidificada, e que cada um aqui presente, e mesmo aquele que nos acompanham pela internet, possam se beneficiar com uma proposta íntima de renovação de condutas, de um acordamento para a realidade do Espírito. Realidade esta que deve se refletir em nossas vidas. Com os corações agradecidos, nós vamos, na sequência, ouvirmos a palestra do Dr. Cláudio, por favor. Não? Ok, certinho. Tranquilinho. Muito obrigado, senhor Acácio, aí, pela nossa preleção. Pois bem, senhores, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma oportunidade em que eu estou estudando, né? Então, eu estou ganhando e estou procurando transmitir um pouco do conhecimento da doutrina espírita. Para que a gente possa entrar em harmonia com o tema da noite, nós vamos pegar um capítulo do livro Conduta Espírita, pelo espírito do André Luiz e o médium Valdo Vieira. E é justamente que toca o nosso tema de hoje, da noite. Perante a ciência. Colaborar com as iniciativas que enobrecem as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Exalte a contribuição inestimável da medicina em sua marcha progressiva para a conquista da saúde humana. O médico, consciente ou inconsciente, está ligado ao médico divino. Evitar qualquer impulsos agressivos para com os representantes das religiões sobre temas da ciência ou do progresso tecnológico. Devemos evitar. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Quando chamado a responsabilidades no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida. Sabedoria só com humildade. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, contrariem aos ensinamentos espíritas. Antes da ciência humana, sobrepõe-se a ciência divina. Muito bem, irmãos e irmãs, o tema da noite de hoje, ele é polêmico. Mas que bom que ele é polêmico, porque nós vamos mergulhar no entendimento, no pensamento da doutrina espírita sobre esse assunto que acaba sendo polêmico em diversas crenças. É o conflito entre o pensamento científico e o pensamento religioso. Vamos lá.
eu sou um instrutor, né? Então, eu tenho um objetivo essa noite. Eu quero que vocês conheçam, à luz da doutrina espírita, as razões dos conflitos entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico. E entender como o espiritismo se relaciona com a ciência humana. Eu acho que isso é que é bacana e por isso que eu sou espírita. Vamos lá, a gente vai seguir o seguinte roteiro. A gente vai ver alguns casos lá do final da Idade Média, início da Idade Moderna, que causaram na época muito estardalhaço histórico, né? Os casos de Giordano Bruno e outro vocês conhecem, que é o de Galileu Galilei. Já sabe do que se trata, né? Do que eu vou falar. E aí vamos ver as bases científicas da doutrina espírita. Nós estamos aqui, né, com consequências religiosas, buscando entender o Mestre Jesus, a sua mensagem, mas tudo isso começou no século XIX, meados do século XIX, quando um homem chamado Allan Kardec, um homem ligado à ciência, ligado ao método científico, atingiu, né, através da sua obra A Codificação Kardeciana, atingiu essa doutrina maravilhosa e reveladora que é o Espiritismo. E depois nós vamos ver que nós evoluímos em 2 planos. Então nós estamos aqui, estamos evoluindo, né? Evoluímos na carne e evoluímos no plano espiritual. O nosso corpo também evolui. E depois nós vamos ver a abordagem do Espiritismo acerca do conhecimento científico. Então a gente tem muita coisa para conversar hoje, hein? Mas vamos lá. Giordano Bruno, tá? Esse é um caso lamentável, é triste para a história do cristianismo. Mas quem era Giordano Bruno? Ele era um religioso, né? Nasceu em Nola, na Itália, e desde jovem ele era um jovem super inteligente, esperto, interessado pela ciência, pelos estudos. E é claro que a única forma de se estudar na época, ele não era de família abastada, era se tornar religioso, entrar nos seminários. O conhecimento científico na época era represado, ele não devia ser divulgado, e nem o conhecimento religioso, né, estava na mão de poucos. E ele se dedicou a matemática, filosofia, literatura e acabou sendo ordenado frei dominicano. Mas ele tinha um pouco de mediunidade, o Giordano Bruno, e ele tinha sonhos, e nesses sonhos ele tinha revelações, né? Diziam que ele tinha sonhos imaginativos, mas na verdade ele acordava dizendo que a Terra era uma esfera, né? E girava em torno do Sol. E é claro que o pensamento na época era terraplanista. E eu respeito quem é terraplanista, ok? Não estou aqui para discutir. Mas ele dizia também que o espaço era infinito e repleto de outros mundos. E que havia vida em outros planetas. Gente, o Giordano Bruno, naquela época, século XVI, né? Bom, vamos lá. O que aconteceu com o Giordano Bruno? Né? Ele tinha também algumas teorias interessantes, hein? Muito em sintonia com a doutrina espírita. Ele falava que havia transmigração da alma e evolução dos seres vivos. Sei lá que tipo de entendimento, eu não penetrei de como ele encarava isso, mas ele é precursor, né, da doutrina espírita, eu estou achando. Mas aí, é claro, o Giordano Bruno não sossegava. Ele tinha defeitos, ele era orgulhoso. E ele começou a contestar os diversos dogmas da Igreja de Roma. E ele morava na Itália, né?
E ele decidiu, então, abandonar a igreja. Começou a incomodar e ele pensou, não, aqui... E a partir do momento em que ele abandona, né, o hábito, abandona a carreira eclesiástica, ele começa a publicar diversos livros, né? E a partir daí, desse momento, que ele se torna perseguido por heresia em toda a Europa. Então ele foge, passa por diversos países, sempre perseguido. Até que ele é caçado, preso e julgado pelo Santo Ofício, e ele foi queimado vivo em Roma em 1600. Foi um final trágico, né? Mas na sequência temos outro personagem que esse é conhecido de todo mundo. Talvez eu acho que o caso de Giordano Bruno seja mais contundente para nós que estamos na doutrina espírita, né? Mas o Galileu era simplesmente um grande cientista, matemático, físico, filósofo, né? Ele não era ordenado na igreja na época, não era sacerdote, e ele foi um personagem fundamental na Revolução Científica, no período conhecido como Renascimento, em que a humanidade passa, né, a apresentar respostas que contrariam os dogmas até então postulados por quem controlava a igreja. Ele foi um dos fundadores do método experimental e da ciência moderna. E ele era seguidor de Copérnico, que era um polonês que veio antes dele, que já propôs essa teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol, a Terra gira em torno do Sol, né? Em oposição ao geocentrismo, que dizia que nós somos o centro do universo, a Terra é o centro do universo. Bom, é claro, ele, né, afrontou a igreja, e o Galileu era muito mais tinhoso, né? Muito mais tinhoso. E ele começou a afrontar, então, a igreja e o conhecimento religioso. E ele foi aconselhado a deixar disso. Olha, esquece um pouco, não precisa afrontar tanto a igreja. Publica o seu livro que ninguém vai te incomodar. Mas não, Galileu Galilei queria incomodar, né? E ele foi ameaçado de ter o mesmo destino do Giordano Bruno. Mas, como ele era irmão de um bispo muito respeitado, né? Esse irmão resolveu, né, dar-lhe uma certa proteção. E ele foi para a Inquisição em 1616, 16 anos depois que o Giordano Bruno foi queimado vivo. E nesse julgamento ele foi convidado a renunciar publicamente às suas teorias. Ou seja, você tem que dizer que o que você falou é besteira e que não é nada disso, senão você vai ser condenado à morte. E é claro, ele baixou o seu orgulho e renunciou publicamente aos seus conhecimentos, mas mesmo assim ele passou o resto da sua vida preso, prisão domiciliar, né? É um caso aí menos trágico. Pois bem, senhores, há um tempo atrás, e tem muito tempo atrás, hein? Né? 2007, tá? Uma revista na época de grande circulação, né, publicou uma matéria sobre a polêmica de algumas igrejas, né, que dividem o pensamento religioso do pensamento científico. É a igreja adventista. As escolas adventistas são reputadas por serem muito boas. É um ensino muito forte. Eles têm uma organização muito grande. E lá eles têm a sua doutrina. Os professores de ciência tratam a ciência, mas falam, olha, isso é para você aprender, para você passar no vestibular, estudar e fazer prova. Mas o que vale é o conhecimento religioso que é aprendido na igreja. Então, para você continuar no mundo encarnado, você aprende o conhecimento científico, mas isso não é verdade. A verdade é o conhecimento religioso que é passado. E a gente sabe que os adventistas contestam muito o evolucionismo, né? Então, o homem jamais descende do macaco. O homem descende de Adão e Eva. E isso é um conflito terrível para eles, e para eles não é terrível. Deus descende de Adão e Eva e ponto, tá?
Mas para fazer a prova, meu filho, você coloca isso, né? Porque a sociedade aceita assim. Então é uma problemática complicada para algumas religiões, né? E aí a gente pergunta, dá para conciliar o pensamento religioso com o pensamento científico? Dá ou não dá? Dá, né? É interessante isso. Aí tem pessoas que vão falar assim, para não criar problema, não mistura. Não. Eu estou na doutrina espírita e a doutrina espírita vai misturar, né? E isso é bom. Bom, o conhecimento da humanidade, né? Ele é dividido em conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? São aquelas revelações que vêm do plano espiritual, vêm de Deus através dos profetas, através das religiões, né? Então, vamos lá, a Bíblia é conhecimento religioso, né? Os evangelhos, o Alcorão é conhecimento religioso, né? Os livros sagrados do budismo, aquilo tudo é um conhecimento religioso, né? E eles são muito mais antigos do que o que a gente tem como conhecimento científico, que é recente. A gente pode dizer que o conhecimento científico, a ciência passou a ser respeitada a partir do século XIX, né? E aí falou, olha, não discute, né? Até então, o conhecimento religioso procurava ocultar e se sobrepor ao conhecimento científico. O conhecimento religioso trata das revelações do mundo espiritual, ponto. O conhecimento científico trata das revelações do mundo material, tá? Então o outro tem uma dimensão muito maior, muito mais ampla, e o outro setorial a este plano carnal. Mas é interessante que esse conhecimento científico, assim como o conhecimento religioso, ele é filtrado por um ser humano, né? Os profetas e os cientistas são seres humanos, são falíveis, são cheios de defeito, Eles não detêm a verdade absoluta, mas eles passam o conhecimento religioso e passam o conhecimento científico. Nenhum deles é imutável, Acima de tudo, nós temos Deus, e Deus trabalha nos dois conhecimentos. Então ele está passando o conhecimento religioso do mundo espiritual e está passando o conhecimento científico o tempo todo. Isso tudo não vem de uma vez, isso vem sendo gotejado. É gotinha, por gotinha. Mas por que é por gotinha? É porque a gente não tem evolução para compreender determinadas coisas. Então, o conhecimento religioso do passado era adequado ao grau de entendimento e de evolução daqueles povos daquela época. Assim como o conhecimento científico. A gente vai adquirindo, né? E, de repente, apareceu determinada teoria, aquela teoria caiu, não é mais assim. Agora a gente entende de outra forma. Foram feitos experimentos e aquele medicamento que era usado, já tem outro, já tem coisa mais moderna e a doença é atendida de outro jeito e o universo e os planetas, né? E o buraco negro já é entendido de outra forma. Vamos lá, Deus é infalível. O conhecimento religioso não e o conhecimento científico também não, porque eles passam pelo filtro do encarnado. E o encarnado é um problema, né? Então, o conhecimento da humanidade é totalmente falível, né? Mas ele vai se aperfeiçoando, ele vai evoluindo, né? E Deus vai passando esses conhecimentos, né? E temos aí, então, a obra do Espiritismo, que talvez vai tentar unificar isso tudo, a gente vai ver mais adiante, né? A doutrina espírita busca uma convergência. Ela diz o seguinte: nós vamos convergir, né? Até determinado momento havia uma divergência, né? Como vocês veem na seta, né? E agora, com a evolução
da humanidade, haverá uma conversão. Bom, bases científicas da doutrina espírita. A gente sabe que Kardec, não pensava em fundar religião no começo, nada. Ele estava intrigado com aqueles efeitos físicos, com aquelas manifestações, com aquela inteligência que se manifestava nas mesas girantes. E ele falou, eu vou investigar. Então, ele tinha um método científico, ele era um professor, ele se formou na Suíça, ele foi discípulo de Pestalozzi e ele usou o método científico da época, século XIX, para investigar aqueles fenômenos, daquelas manifestações dos espíritos. E surgiu no século XIX, quando a ciência se consolidou e se impôs ao pensamento religioso. Interessante, O espiritismo chega no momento em que a ciência ganha força, Ela ganha uma força muito grande. Ela passa a se impor, Mas não passa a se sobrepor. O espiritismo tem caráter de ciência porque surgiu justamente da investigação metódica de fenômenos. Na codificação, então, Allan Kardec, que era um homem da ciência, fez observação, problematização, formulação de hipóteses, experimentação, análise de resultado. Interessante, Isso é método científico, é pensamento lógico. Então, a doutrina espírita, ela foi formulada com base nesse método científico. Olha que interessante, Então, a gente diz o seguinte, o espiritismo, ele é de natureza tríplice, pois ele abrange princípios filosóficos, é uma filosofia espiritualista, científicos e religiosos ou morais. Então, o espiritismo está fundamentado na ciência, edifica-se na filosofia e evidencia-se na prática religiosa, ou seja, tem consequências religiosas. E um livro que eu estou para ler, mas olha que coincidência, eu falei século XIX. No século XIX, você tem dois personagens que eram contemporâneos e que estavam trabalhando evolução em planos diferentes, Olha só, Charles Darwin publicou em 1859 a sua obra A Origem das Espécies, que ele formula a teoria evolucionista. E do outro lado, você tem na França, Allan Kardec falando de evolução, Mas ele não fala da evolução da carne, ele fala da evolução espiritual e sua passagem pela carne. Será que esses caras se conversaram? Olha que intrigante, dois grandes gênios, grandes reveladores. Esses caras são reveladores, Um revelando conhecimento científico e outro revelando conhecimento religioso. E temos um livro interessante para indicar aqui como leitura. Você leu, Cláudio? Não. Ainda não, mas eu já li os capítulos iniciais, eu não comprei, e ele é muito interessante, É o livro Kardec e Darwin, um diálogo possível, E ele faz um comparativo e um jogo entre esses dois grandes gênios da humanidade, É um livro muito interessante, olha como é que eles são contemporâneos. Mas vamos lá, o Darwin, ele fala da evolução da carne nesse planeta, Então, não tem espírito. A carne vai evoluindo, as espécies vão evoluindo. Nós tivemos dinossauros, E existe uma adaptabilidade. As espécies animais e vegetais, elas vão evoluindo, Então, talvez essa nossa forma humana não seja a mesma daqui a 2000 anos.
a gente vai evoluindo, né? A gente descende do macaco? Não, isso é uma forma grosseira de se explicar, mas se nós espíritos estivéssemos numa situação de um planeta primitivo, a gente tinha uma forma mais evoluída, mais grosseira, né? Mas eu não estou falando do macaco que está hoje convivendo com a gente, né? E o Kardec já falava no outro plano, né? Ele fala o quê? Os espíritos evoluem por meio de sucessivas encarnações. Isso está onde? Está no Livro dos Espíritos. Todos os espíritos progridem rumo à perfeição e à felicidade. Os espíritos não pertencem todos à mesma ordem, assim como os seres vivos também não, e os encarnados também não. E se situam em diferentes graus de hierarquia. Então ele coloca uma hierarquia, mas o Darwin também coloca uma hierarquia nas espécies encarnadas, nos animais, coloca o ser humano no topo. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas. Não há retrocesso. Isso a gente aprende. Tá? Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Opa, Giordano Bruno já falou isso. Swedenborg, no século XVIII, já falou isso. Assim como os espíritos, os mundos encarnados também evoluem. E agora, então os espíritos estão evoluindo, mas o planeta carnal, o planeta Terra, ele está evoluindo, né? Houve um momento em que ele foi uma cuspida do Sol, e aí ele era quente, e aí ele era magma, e ele foi resfriando, e aí começou a surgir a vida, e era uma vida primitiva, inicialmente bactérias, depois surgiram protozoários, e aí teve os dinossauros, e esses foram extintos, e agora nós vivemos num novo, né, numa nova etapa carnal da Terra. Existe então um conflito entre o criacionismo, sobre aquilo que está na Bíblia, e sobre o evolucionismo, né? Isso é problemático, né? Mas para nós espíritas não, né? Porque numa situação de planetas e provas e expiações que nós estamos vivendo, nós temos o conhecimento religioso separado do conhecimento científico. E a gente aí não quer misturar para não agredir ninguém. Mas no momento em que nós estamos, são dois conhecimentos separados. Mas esses conhecimentos vão se juntar, né? Por que a religião e a ciência ainda caminham tão distantes? Porque ainda somos muito orgulhosos. Tá? Então o orgulho está no cientista e o orgulho está no religioso, porque eles são encarnados, eles são imperfeitos, né? Então eles vão defender a sua teoria, né? E enquanto isso ocorrer, esse defeito que é o orgulho vai atrapalhar que esses conhecimentos possam se juntar lá na frente. Mas quando está perto, né? Faltam apenas algumas décadas, né? Segundo as revelações do nosso conhecimento religioso, quando o planeta Terra entrar no mundo de regeneração, que é a próxima etapa, vai haver uma convergência, né? O que é uma convergência? As religiões vão se acertar, elas vão entrar em comum acordo, né, de algumas coisas, vão esquecer determinados dogmas que são nocivos, e tudo isso vai se juntar com o conhecimento científico. E cada vez mais o conhecimento científico vai trabalhar também, né, próximo ao entendimento das leis de Deus. Como forma de conhecimento, o Espiritismo precisa acompanhar a posição da ciência. Sim, tá?
e divide com ela fatias do seu objeto de pesquisa. Então isso está na codificação espírita. Nós temos aí já publicações de ciência, de grandes cientistas que já chegam a algumas conclusões, aproximando o conhecimento religioso do conhecimento científico. Um deles é o Dr. Jeff Levin, da Texas University em Dallas, né? E nesse seu livro Fé, Medicina e Ciência, ele chega a uma conclusão muito interessante. A fé, o envolvimento religioso, influencia a saúde física e moral. E agora esse cara, eu estudei muito ele, né? Eu adoro ele, eu sou fã, é o Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, que não é espírita, né? Eu não sei nem qual é a religião dele, mas ele trabalha o perdão e os benefícios do perdão na saúde. E ele dá um entendimento sobre o perdão que se aproxima, é o da doutrina espírita. É o da doutrina espírita, mas ele é um psicólogo, né? Ele é um psicólogo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que a gente está vendo, tem algumas frases interessantes. Os Espíritos dizem: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, mas tudo tem o seu momento. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Isso é para daqui a algum tempo, gente, mas já está sendo anunciado aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido todos, sobre o conflito criacionismo, né? Eu acho que o pessoal que é mais novo não se lembra disso, mas na década de 70 teve um programa que foi um sucesso de audiência, que foi o programa Pinga Fogo, né? E você tem ele no YouTube, você pode acessar ele. Então eu convido a todos a um dos programas, você coloca assim, Chico Xavier, Pinga Fogo, Adão e Eva, tá? Em que ele é confrontado, né? Ele sofre a confrontação de um pastor evangélico, já não existe mais ele, é um pastor Manuel de Melo, que confronta Kardec sobre o entendimento da doutrina espírita, a reencarnação, sobre os dogmas que estão no Velho Testamento sobre Adão e Eva. Como que tem reencarnação, se antes tinha quem? Tinha Adão e Eva. Gente, o Chico Xavier, parece que o Emmanuel estava perto ali. De repente ele sai com uma saída. Ele fala assim, olha, inicialmente a doutrina espírita não se dedica muito ao Velho Testamento, né? Então é um trecho até longo, né? Depois de uma certa rasgação de seda, o Chico vai e fala, olha, se você for ver bem, pastor, no item tal, diz que Adão e Eva, né, tiveram 2 filhos. Não, na verdade tiveram 3, né? Você aqui só falou 2. E que um deles depois foi para uma cidade chamada Norde. Isso está no Velho Testamento, versículo tal. Eu pergunto, então é questionável, porque antes de Adão e Eva já existia gente vivendo nesse mundo, nessa cidade de Norde, né? Então a gente deve continuar estudando, né? Estudando o Velho Testamento, né? E é muito interessante, o Chico Xavier demonstra uma inteligência emocional muito grande a responder essa confrontação. Mas vamos lá. Periodicamente a gente recebe aí algumas notícias, né? Vem através da imprensa, né? Mas vem também através de publicações científicas sérias, né? Algumas delas aqui que já são desse século XXI. Experiências fora do corpo sugerem comprovação de vida após a morte.
Ciência já investiga relatos de pacientes que passaram por situação de quase morte. E a gente já apresentou até uma palestra aqui sobre isso, tem até alguns vídeos, alguns documentários que falam sobre a experiência e como essas pessoas retornam e o que elas contam, né? E o que elas contam. Medicina e psicologia começam a decifrar casos de lembranças de quem quase passou para o lado de lá, revelando que todos podemos sentir no fim da vida. E esses dias a Cláudia estava mostrando um vídeo de um menino, né, que estava fazendo a narrativa e contando como é que foi a encarnação dele no século XV. E que ele foi obrigado a matar e que deram uma arma para ele. Não, e ele conta, e ele está contando isso com uma precisão de detalhes muito grande. Mas ele fala, eu não queria fazer aquilo, mas eu fui levado a fazer aquilo. Né? Um livro interessante que foi publicado em 2011 que reúne relatos de experiência de quase morte. E essas experiências estão muito em sintonia com o que já anunciou a doutrina espírita, ou que vem anunciando a doutrina espírita. Bom, vamos aqui a um cara que eu admiro muito, que é o Louis Pasteur, né? Antes diziam que vinho e cerveja era uma obra divina, e né? Mas ele deu um entendimento científico disso. Ele explicou a fermentação, o processo de fermentação. Mas o Louis Pasteur, depois dele entender tudo da microbiologia, ele chegou e concluiu assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Então aquele que sabe pouco é um orgulhoso. Agora, quando você tem muita ciência, você acaba perdendo o seu orgulho. Você descobre que não sabe nada, né? E que tem muito a saber. E aí você vai realmente se aproximando de Deus. E o Albert Einstein também falou algo muito semelhante, né? Para quem não sabe, hoje a doutrina espírita está penetrando, né, na ciência médica, né? Inclusive existe núcleos de estudo de médicos espíritas, né? Médicos que se dedicam ao tratamento de doenças, né? E dão um entendimento da doutrina espírita também, e procuram relacionar doenças com causas espirituais. Então tem muito trabalho interessante sobre isso, né? Uma das pessoas que trabalha muito, acho que ele foi presidente da Sociedade Médico Espírita, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E há um tempo atrás ele fez um trabalho muito interessante na USP, né? Ele fez um trabalho científico, foi tese de doutorado dele. Foi sobre mediunidade e percepção sensorial ligada à anatomia humana. E ele fala, a mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial. E como qualquer faculdade desse tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão, né? De um órgão no corpo humano que capte e outro que interprete. E ele identificou qual é essa antena da mediunidade. Fica lá no centro, né, do corpo caloso, é a glândula pineal ou epífise, é o órgão sensorial da mediunidade. O que ele fez? Ele pegou médiums e levou para ressonância magnética e tomografia. E ele descobriu que todo médium tem, ela é enorme, maior em tamanho do que as pessoas que não têm mediunidade desenvolvida. Então, na época, ele relacionou a glândula pineal ou epífise com um telefone celular que capta as ondas do espectro eletromagnético que vem da dimensão espiritual. Eu acho que na época ele estudou grandes médiums e submetia as pessoas, e ele via, olha o tamanho da glândula pineal dessa pessoa. A glândula passa por um processo de calcificação com a idade. Olha que interessante. Em nossa tese de doutorado da USP, olha aí, investigamos os cristais da glândula pineal mediante uma difração dos raios-x. Foram usados exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tivemos a oportunidade de observar nos cristais uma microcirculação sanguínea
que mantinha metabolicamente vivo esses cristais. E no transe mediúnico, esses cristais vibravam e a glândula pineal ela se enchia de sangue, no fenômeno que a gente conhece como hiperemia. Acredito que sejam estruturas diamagnéticas que repelem ligeiramente o campo magnético, cujas ondas deixam ser ricocheteadas de um cristal para o outro. Isso é como um sequestro dos campos magnéticos pela glândula. Quanto mais cristais uma pessoa tem, mais possibilidade terá de captar as ondas eletromagnéticas. Então, os médiums têm calcificação precoce da pineal, mas todas com microcristais que vibram. Os médios ostensivos têm mais cristais. Olha que interessante, né? Bom, voltamos ao Evangelho, né? Kardec, ciência terrena e religião estão baseadas na lei de Deus, portanto, não podem se contradizer, né? Ah, mas tem gente que se contradiz. É humano, é encarnado. Ah, mas é um religioso, é falho. Ah, mas é um cientista, é falho. Nossa, período recente a gente viu tanta falha da ciência. A ciência dos telejornais foi terrível. Vamos lá. E agora vamos a Albert Einstein, né, o judeu. Ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Tá? Eu acho que não tem dos maiores gênios aí, né, do conhecimento científico falar uma coisa dessa bacana. Bom, outro livro, para quem quer entrar nesse universo aí de conhecimento científico e religioso, tem um livro muito interessante, no modelo da codificação, que é o livro O Consolador, Espírito de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Ele é na forma de perguntas, e Emmanuel responde de forma muito enfática. Pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Uma completa a outra, não há conflito. E aí Emmanuel continua: as ciências se irmanam na sabedoria, a religião personifica o amor. As duas asas divinas com que a humanidade penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. E a gente já fala muito aqui na doutrina espírita sobre essas asas, né? A gente vai ver mais adiante. Questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral segue sempre o intelectual? E a gente sabe que não. É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Então a gente vê pessoas espiritualmente, moralmente, eticamente super evoluídas, mas com um nível intelectual ou conhecimento de ciência bem baixo, né? Pessoas com pouco estudo. E ao mesmo tempo a gente vê cientistas com alto nível intelectual, né? Mas com pensamentos inescrupulosos. E o que a doutrina espírita nos diz? Que nós progredimos em duas vertentes. Então, para aqueles que acreditam que anjo tem asa, né? Vamos acreditar que ele tem asa. E a gente só decola quando a gente estabiliza as duas asas, né? Como é que a gente faz para um periquito não voar? A gente corta uma asa só, né? Que aí ele não vai se equilibrar. E a gente vive em desequilíbrio o tempo todo, até que um dia nós chegaremos à categoria de espíritos superiores, quando a gente desenvolver a asa intelectual e a asa moral
né, e elas estiverem desenvolvidas e estiverem do mesmo tamanho, e aí a gente vai poder alçar voo a mundos cada vez mais superiores. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela os reis do mundo material e a outra revela as do mundo moral. Do mundo moral. Nossa, gente, como a gente está atrasado, hein? Ah, mas a ciência está tão evoluída, mas moralmente, como nós estamos atrasados. Voltamos ao Einstein. Cada nova descoberta da ciência é uma nova porta pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. Toda vez que o Albert Einstein chegava, numa encruzilhada de um cálculo, de uma decisão sobre uma lei, dizem que ele orava, pensava, e falava, puxa vida, Deus me ajuda. Eu tenho que sair dessa encruzilhada aqui, desse cálculo que não está dando. E ele saía, Ele, claro que existia uma pleiade de espíritos superiores ali trabalhando com ele também, para as suas revelações do mundo espiritual, do mundo material. E é isso, senhores. A mensagem que eu tinha é essa, Então vamos seguir evoluindo na carne, E vamos seguir evoluindo também no espírito. Muito obrigado.